Queria ler com você 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 em diante. Esse texto ele marcou a minha semana. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso de número 1, que diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Você sabe disso, amém? Você sabe disso, amém? Enquanto isso, ou seja, enquanto não chega nessa casa, nesse edifício espiritual, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Por quê? Estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe aguardar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No dia 7 de abril, começou uma aventura de fé na minha vida, né? Eu estive em Bento Ribeiro para poder orar pela vida do pastor Carlos. Se eu não me engano, foi 7 ou 8 de abril. Eu não lembro, mas acho que foi 7 de abril. Orar pela vida do pastor Carlos por quanto da cirurgia que ele estaria fazendo. E cheguei ali 9 da manhã, meu turno era até às 10, mas eu resolvi ficar até o final. E fiquei ali de 9 da manhã até o final do culto, até meio-dia mais ou menos. E em oração pela vida do pastor Carlos. E quando acabou esse culto, a pessoa que estava sentada na frente, né, no banco da frente, ela virou para mim, virou para trás, e ela disse o seguinte: olha, o Senhor manda te dizer, essa enfermidade que está sobre você é para a glória do Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele é quem te deixou enfermo e é Ele quem vai te curar. Eu ouvi essa palavra, guardei no coração. No primeiro momento, como qualquer pessoa, eu usei a lógica e pensei, bom, eu não tenho nada, como é que essa pessoa está dizendo que eu vou ser curado? Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Mas aquilo ficou, né, causando um efeito na minha vida, porque as coisas de Deus são assim, elas causam efeito nas nossas vidas. E aí cheguei aqui na igreja, um tempo depois, aí a Mara estava por aqui num domingo à noite, e aí eu falei, Mara, eu fiz aquela situação com o rim, e eu recebi uma palavra, e eu queria dar uma checada nisso. Tá bom, pastor, vamos passar uma tomografia do abdômen, que a gente olha logo tudo, olha o rim, olha o fígado, olha o estômago. Aí eu falei, então tá bom. E eu fiz isso fundamentado na palavra que eu tinha recebido, e a essa altura do campeonato, eu já tinha a certeza que alguma coisa ia ser achada. Só não esperava o que exatamente. E foi feita lá a tomografia computadorizada do abdômen e pelve, ou seja, a parte de baixo do abdômen.
Por algum motivo, que Deus o sabe, a pessoa que estava fazendo aquela tomografia computadorizada olhou também o pulmão. E então localizou 2 nódulos. Um nódulo no pulmão esquerdo, menor, e um nódulo no pulmão direito, um pouco maior. E aí você já fica nervoso quando recebe uma notícia dessa. E aí, depois que inventaram esse doutor pesquisa, né? Quantos que estão aqui que nunca fizeram uma pesquisa no doutor pesquisa? Nunca fizeram uma pesquisa no doutor pesquisa na internet. Nunca fizeram. Sabem fazer, porque tem gente que nunca fez porque não sabe, né? Mas sabem fazer e nunca fizeram. Levante a mão. Uma pesquisa diante de um diagnóstico médico. Só o Arnaud. Só o Arnaud. Nunca fez pesquisa? Nunca olhou? Não. Olha, você está sentindo alguma coisa. Eu vou ver qual remédio que eu posso tomar. Não. Há controvérsias aí, enfim. Né? Eu acredito que a maioria das pessoas que tem Google fazem essa pesquisa. Né? Sobretudo se você tem algum diagnóstico. O médico te deu algum diagnóstico? Também não, Marisa? Eu acredito se você disser que não. Então não. Né? Então 2. Mas eu fiz essa pesquisa. E quando estava lá no diagnóstico, né, escrito, né, nódulo medindo tanto, era pequeno, né, 0,4 centímetros, 4 milímetros, pequenininho mesmo. Né, no pulmão esquerdo, ovalado, mas com partes moles. Aí você vai entrar na internet e você fica um pouco assustado, porque é com parte mole. E quando é com parte mole, sugere malignidade. Tá aí o pessoal da saúde entendendo, né, o que está sendo falado. E tem gente boa aqui, né? E no pulmão do lado direito, um pouco pior. Era um pouco maior, 1,2 centímetros. E aí sim, era vidro fosco, é a mesma coisa que mole, e espiculado. Aí é tenso, né? Porque quando diz espiculado, assim, tipo uma figura de um sol, já viu um sol desenhado, cheio de raios de sol? Isso é espiculado, cheio de pontas. Significa, então, que há malignidade. E a partir dessa tomografia, então, aí a gente fez a Mara falou, olha, tem que investigar. Eu falei aqui com uns amigos meus, tem que investigar. E vamos fazer essa pesquisa. Eu falei, então tá bom. Aí ela passou um exame chamado PET scan, que é um exame que verifica o corpo todo, né? E quando veio o resultado do PET scan, eu não sei, querido, mas se você não quer descobrir doença, não faça exame. O PET scan achou, né, um monte de coisa, né? Coisa na pelve, coisa no rosto, coisa no intestino. Aí você olha aquela coisa que tu tem no pulmão e as outras coisas que tem no corpo todo, qual o raciocínio que você tem imediato? Deu ruim, né? O tumor já se espalhou, eu estou com metástase, né? Infelizmente é o raciocínio lógico que você tem. Eu não sei você, mas foi o que eu tive, né? Isso foi a oração que eu fiz ao pastor Carlos foi no dia 7 de abril. O primeiro exame que eu realizei foi no dia 18 de abril, que foi a tomografia. E no dia 20 de maio, se eu não me engano, 20 de maio, eu fiz a PET scan. E do dia 20 de maio até então, você tem aquela expectativa que não é boa do que está acontecendo dentro de você. E isso causa um reboliço na sua vida. Nós somos seres humanos. Isso mexe, né? E cria uma fragilidade, ao mesmo tempo cria uma dependência, ao mesmo tempo é um checkmate da sua fé, e isso acaba revelando as matizes ou as cores da sua fé que ficam bem nítidas. É porque é o que eu falo, porque eu aprendi. É na hora da crise que a gente aprende quem nós somos. Deus ofende a mente para revelar o que está dentro do coração. Ou Deus nos conduz para o deserto para nos provar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E então, aí lá no mês de maio,
eu fui a um médico, que só marcar médico, queridos, eu peço aos irmãos que vão ser médicos que tenham uma agenda um pouco melhor, porque os médicos, eles parecem celebridades, queridos. Por que demora tanto? Porque o médico não tem para te atender. Por que demora tanto? Porque o exame não tem para te atender. Mas tem plano de saúde. Não se iluda, né? Ter plano de saúde e achar que você vai ser tratado imediatamente é igual a achar que você com dinheiro vai ficar rico. É só ilusão. Ou achar que com dinheiro você vai ficar rico e feliz. É mentira. É só ilusão. Não existe isso. E aí, mesmo com o plano de saúde, mesmo com todas essas facilidades, aí a gente marca o médico e demora. E então consegui marcar um primeiro médico para o mês de maio mesmo, e pagando a consulta. E aí eu fui lá e o médico olhou o exame e falou: a coisa é séria e tal, mas tem um protocolo que diz que você deve esperar, que deve aguardar. Então daqui a 6 meses você volta, né, para poder olhar, a gente vai acompanhando. Aí eu falei: bom, o camarada ganha o dinheiro na consulta, ele quer que eu venha de tempos em tempos, o troço está pequeno, Deus mostrou, não bateu, assim, tem alguma coisa aí que não está legal, vamos procurar outro médico. Aí a gente começa a movimentar daqui, movimentar dali, fala com um, fala com o outro. Aí teve um dia lá em casa que eu peguei o telefone celular, abri na página do plano de saúde e orei e falei: Senhor, me dá uma direção. Porque o Senhor é quem me deu esse plano, o Senhor é quem tem o domínio, o Senhor é quem sabe todas as coisas, e eu não quero me estressar com isso, então dá a direção para que eu seja atendido pelo médico certo. Aí eu olhei os nomes, abri lá na página, né, do pneumologista, aí olhei tal, aí olhei vários nomes e de repente um nome me saltou aos olhos. Por quê? Não faço a mínima ideia. Doutora Isabel. E eu olhei para a doutora Isabel, falei: alguma coisa está dizendo para mim que é ela, alguma coisa. Aí eu fui no Google, né, pesquisar sobre aquela doutora. E aí falando: uma excelente médica, muito amorosa, humana. Eu falei: pronto, é nela que eu vou. Aí você liga para... A outra coisa, ligar para marcar consulta é desafiador. Porque você liga, o consultório não atende, você liga de novo, não entra a secretária eletrônica, você liga de novo, então você tem que ter realmente persistência. E eu não sei você, mas eu com tanta coisa para fazer, eu vou deixando as minhas coisas, né? Ainda bem que a médica chegou, porque ela precisa ouvir o que está sendo falado, né? Porque marcar consulta com o médico é igual você marcar consulta uma celebridade, esses médicos, né? Eu estava vendo a Dani tocar aqui, eu falei: meu Deus, é uma celebridade tocando teclado na igreja, aleluia. Enfim, aí marquei com a doutora Isabel, e só tinha médico para a doutora Isabel em junho. Junho? Não. Julho, 2 meses depois. E foram 2 meses esperando em cima de 2 diagnósticos, né? Porque a tomografia me deu esse indício e o PET scan confirmou. Nódulo especulado, mole, enfim, aquela coisa toda no pulmão, e você achando que a coisa está crescendo. Aí os outros nódulos, nódulo na pelve, nódulo no rosto, nódulo no intestino, nódulo no fígado, nódulo em tudo. Eu falei: meu fígado é novinho, já está com nódulo. Aí eu falei: vai dar ruim. Aí essa gostou, né? Essa. Aí eu falei: vai dar ruim, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí fui na doutora Isabel. Cheguei lá em julho, né? Depois que eu voltei de viagem, né? Eu viajei com o pastor Carlos e o pastor Claudemir. Em julho fui na doutora Isabel e ela olhou os exames. Ela falou: não, realmente tem que olhar mais a fundo. Para mim, você precisa fazer biópsia e você precisa verificar se isso aqui realmente tem essa malignidade ou não, mas aponta que sim, então vamos olhar isso, porque aí está pequeno, a gente tem várias alternativas nesse início do processo. Eu falei: então tá bom, vamos lá. Aí ela falou: como é que você chegou aqui, Ângelo? Aí eu falei: doutora Isabel, foi Deus. Aí ela: hã? Eu falei: foi Deus, doutora Isabel, eu não sei qual é a sua fé, mas eu sou pastor, e eu estava em casa, e eu estava orando, pedindo uma direção para que Deus me mandasse para o melhor médico, que pudesse ter a direção dele para que me atendesse. E ele me indicou a senhora. Então a senhora foi indicada por mim, por Deus. Ela riu, ela falou: então tá bom, então sou a médica certa. Eu falei: não tenho dúvida, né? E ela ficou assim, enfim, impactada, né, com essa direção que Deus me deu para
me consultar com ela, e ela me encaminhou então para poder fazer uma outra consulta. Ela falou, bom, eu para mim faz, mas eu vou te encaminhar para um outro médico especialista, que é um radiologista intervencionista, que é o médico que faz a biópsia, para ele poder confirmar a possibilidade e para ele poder também verificar se de fato é a hora de fazer ou não a biópsia. Porque está pequeno, então tem duas linhas de tratamento. A primeira linha é esperar para ver se cresce e depois fazer a intervenção, e a outra linha é intervir agora e já fazer a cirurgia para poder resolver logo enquanto está pequeno. Eu falei, eu prefiro essa. Aí ela falou, então eu vou te mandar para o médico radiologista intervencionista. Aí eu marquei com o médico radiologista intervencionista. Mais um tempinho, até que foi mais rápido, né? Por que foi mais rápido? Porque eu liguei para lá, aquela coisa toda de liga 1, liga 2, liga 3, consegue. E aí, quando eu liguei para lá, me atendeu o Alexandre. Aí o Alexandre falou, clínica radiológica, não sei o quê. Eu falei, beleza, eu queria marcar uma consulta. Com que médico? Aí eu falei, então, Alexandre, eu sou pastor. Aí ele, E eu estou orando a Deus para Deus me dar a direção. E eu fui fazer a consulta com a doutora Isabel, que você não conhece, mas foi ela que me indicou vocês, porque Deus indicou ela. Então eu não sei qual médico. Você escolhe um para mim aí nessa clínica? Tem mais de um? Tem vários. Então escolhe um segundo a direção de Deus agora na tua vida. Aí, então tá. Então vou te colocar para o doutor Feliciano. Espera aí. Aí procurou. Aí achou lá um tal dia, e algum tempo depois, acho que uns 15 dias depois, eu fui lá no doutor Feliciano. Cheguei lá para o doutor Feliciano, mesma história. Doutor Feliciano, um pouco mais velho do que eu, mas que ser humano fantástico. E ele me atendeu de uma forma incrível, super humana. E ele falou, como é que você me achou? Aí eu falei para ele, doutor Feliciano, eu sou um pastor. Aí ele, um pastor? Eu falei, eu sou um pastor. E pedi direção de Deus. E Deus me deu a doutora Isabel. E a doutora Isabel, o senhor conhece? Ele falou, não. A doutora Isabel me indicou essa clínica para eu vir aqui, que está coberta pelo plano, e que... Aí eu falei com o Alexandre, que é o recepcionista, e me indicou o senhor. Aí ele, tá bom. Você é um homem da fé? Eu falei, sou. Aí ele começou a contar, ficamos mais de 1 hora batendo papo sobre fé. E eu conversando com ele sobre assuntos de Deus e sobre o assunto da fé. E inclusive elogiei por ele ser um homem de ciência, tá? Ocupando seu coração com as coisas de Deus, e ele realmente estava assim, bem próximo de Deus. Na caminhada ele falou que tem uma casa em Araras, um homem bem situado na sua posição, né, econômica, enfim, resolvido, e estava falando sobre a sua busca por Deus e pelas coisas de Deus. E ele então marcou, falou, não, pelo seu exame de fato tem que fazer, dá para fazer, e a gente vai fazer então, fique em paz, que você está em boas mãos. E aí me falou ali do procedimento, e como o doutor Rogério repetiu, daqui a pouco eu falo. Aí eu falei, então tá bom, então vamos marcar. Marcou para o Hospital Santa Lúcia, e seria realizado o Santa Lúcia em Copacabana. Não é isso? Então é outro. São Lucas. Obrigado. Em Copacabana. É esse aí, São Lucas em Copacabana. Aí marcou. E aí eu falei, Jorge, você vai comigo? Né? Aliás, o Jorge se ofereceu. Olha, se você precisar, eu vou contigo. Eu falei, então tá bom, então você vai comigo. Eu falei, então tá jóia, tá combinado. A Drica trabalha, tem dificuldade lá no trabalho. A gente vai viajar agora dia 12 de setembro. Uma viagem que já foi adiada 2 vezes, não tenho mais como adiar. Para mim, a meu ver, fora de hora, mas na hora de Deus é a hora certa. Enfim. Aí, eu não estava com quem estar comigo lá, o Jorge se ofereceu, eu falei, vamos embora, Jorge. Aí, marcou. De repente, um dia antes, me liga o Alexandre. Pastor? Eu falei, nós vamos precisar alterar a data da sua biópsia, porque o hospital que está marcado não tem o material para o seu procedimento. Aí eu falei, Alexandre, não quero não aceito não, está errado. Está errado, porque você sabe que eu estou desde abril esperando um diagnóstico, você está vendo a minha luta, você viu lá o que eu falei com o doutor Feliciano, eu conversei contigo também, e eu sou um pastor, e a Bíblia diz que se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então eu vou lutar pelo meu direito de fazer esse exame, e seja o que for preciso, eu vou fazer. Então, você tem como dar um jeito? Porque eu vou procurar os meus jeitos, vou falar, vou procurar advogado, porque eu entendo
que já esgotou. Isso aí não está normal. Eu preciso resolver essa situação, porque é desde abril e chega. Diga ao meu povo que basta, né? Que marche. Então eu vou fazer alguma coisa. Não, pastor. Então eu vou tentar resolver para o senhor. Eu falo, bom, você está dizendo que vai tentar resolver, então eu vou lhe aguardar. Daqui a pouco mais eu lhe ligo. Aí passou o dia. Essa história eu já tinha ligado até para minha irmã mais velha e falei com ela. Ela sempre está presente, né? Aí eu falei com ela, aí ela falou, o que você quer fazer? Eu falo, eu quero aguardar para ver o que o Alexandre vai dizer. E aí o Alexandre me ligou mais tarde e disse, olha, achei uma saída, nós vamos trocar de hospital, porque eu fiz umas consultas e vi que o seu plano, nessa situação, fazendo a troca de um hospital para o outro, ele aceita o Hospital Samaritano. Alguém conhece o Hospital Samaritano em Botafogo? É. Aí, lá vou eu para o Hospital Samaritano, em Botafogo, quinta-feira, com a Drica. A Drica ligou quando soube que... o Jorge iria comigo na semana anterior a essa, retrasada. Mas essa semana, exatamente de um dia para o outro, o Jorge caiu de febre. 39 de febre, com diarreia, vômito, e não sabia se era Covid. Ele falou... de manhã cedo, não aguento ir contigo. Passei a noite inteira acordado, doente, passando mal. E eu, quando estava sentado lendo essa notícia, eram 8 da manhã mais ou menos, sentado na mesa, a Drica estava na minha frente, eu falei, lascou. Não tenho mais ninguém para ir comigo. Eu já fiquei no hospital sozinho uma vez, é ruim, não é uma boa experiência. Aí a Drica falou, então eu vou contigo. Ela ligou lá para a firma, falou, não posso ir trabalhar hoje, vou faltar. Sendo que a equipe dela já tinha uma outra pessoa que também estava faltando, enfim. Aí ela largou para ir comigo, fomos lá para o Hospital Samaritano, não com o Jorge, mas com a Drica. Saí de casa meio-dia, né? E fomos para o Hospital Samaritano. Cheguei no Hospital Samaritano, foi um impacto, irmãos, porque eu entrei no saguão daquele hospital. O saguão do hospital é maior do que essa igreja inteira, né? Tinha um camarada tocando violino. Aí eu falei, não estou entendendo, esse hospital, isso é o quê? Soltei do Uber, a pessoa abriu a porta. Um cara quase que de fraque. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Esse é o endereço. Abriu a porta automática, tinha um camarada sorridente, tudo bom? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu falei, pode. Eu estou procurando hospital. Aí ele falou, o senhor veio para emergência? O senhor veio... Eu falei, não, eu vim aqui para internação. Perfeitamente, o senhor pode me seguir? Aí já me levou para uma sala, o ambiente perfumado, sentei numa cadeira, junto com a Drica, aí ele falou, olha, você pode ficar aqui para a Drica, né? Eu, sozinho ele, por causa da questão do espaço. Aí eu fui para uma outra sala, lá a moça pegou a minha carteira, pegou o meu nome, estava tudo registrado. E aí começam as coisas. Aí ela me deu um kit da Trousseau. Conhece Trousseau, Dani? Eu não sei vocês, mas eu adoro brinde. Quando eu ganhei uma nécessaire desse tamanho assim, com... é coisa de pobre, mas eu gosto. Com sabonete líquido da Trousseau, creme corporal da Trousseau, shampoo, creme rinse, né? Isso não é baratinho. Hein? Creme corporal para hidratação. Os homens estão entendendo, né? Creme rinse. Aí eu falei, meu Deus, isso é bom demais, isso é um milagre, né? Com pasta de dente, com coisa. Eu falei, tá, já estou no lucro. Aí peguei a Drica, fomos para o quarto. Cheguei no quarto, outra surpresa. Porque eu entrei no quarto, parecia um mini centro cirúrgico. A cama, aquela por trás, com todas as saídas de oxigênio, de não sei o quê, um monte de tubo, um monte de tomada. Do lado, aquela máquina dos sinais, igual aquelas que você vê no filme, ali disponível. Eu falei, pô, que quarto é esse? Isso é uma UTI? Isso é um semi-intensivo? E aí, com uma televisão enorme, com um banheiro exclusivo, com um lavatório do lado de fora do banheiro, com uma geladeira Brastemp com
a porta de vidro, frigobar, com guarda-roupa, com uma mesa para você poder sentar, uma cadeira de couro, uma cadeira daquela do papai, um sofá-cama de casal. Eu falei, bom é este lugar. Aí o rapaz veio, né, o técnico, aí ele falou, eu falei, rapaz, que hotel é esse? Ele falou, parece um hotel, né? Ele falou, é. Aí eu fiquei esperando de 12h até às 5 chegar o Dr. Rogério. Aí chegou o Dr. Rogério, que é o anestesista. Camarada boa pinta, enfim. E aí você sabe que quando vai chegando mais perto, o coração da gente vai mudando um pouco. Aí o Dr. Rogério falou comigo, bom, você sabe do procedimento? Eu falo, como é que é o procedimento? Ele falou, então, daqui a pouco você vai ser chamado para fazer uma outra tomografia, a tomografia pré-procedimento, e aí você vai receber anestesia. Aí, deixa eu ver seu exame. Aí pegou o exame e falou, esses nódulos aqui estão num lugar mais complicado, então você vai ter que tomar anestesia geral, porque normalmente você poderia ser sedado, e aí faz o procedimento, depois vai embora. Mas, no seu caso, como está numa situação complicada, ele vai ter que... aí ele fez assim, eu falei, meu Deus do céu, ele vai ficar furando o meu pulmão. Aí, como vai ter que procurar, então vai ter que ser anestesia geral. O procedimento é o seguinte, eu vou te dar anestesia e eu vou ter que parar o seu pulmão. Aí a Drica falou, é uma espécie de apneia. Aí ele falou, não é uma espécie, é uma apneia. Então você vai parar de respirar, mas fica tranquilo, porque eu vou te desligar e vou ligar algumas vezes. Mas eu posso fazer isso porque eu vou fazer uma hiperventilação e aí não vai ter problema nenhum. Eu falei, doutor, mais de 6 minutos? Ele falou, muito mais. Aí eu falei, então tá bom. Aí depois ele falou, mais alguma dúvida? Eu falei, não, tranquilo. Só mais um detalhe. Em alguns casos, nessa situação, um percentual maior, você pode ter 2 problemas. Ou ar no pulmão, aí ele falou lá na pleura, né? Que pode, isso é complicado. Então você vai ficar só mais uns 2 diazinhos na UTI, talvez 3, mas a gente vai botar um dreno e isso vai ser para liberação do ar. Aí a Drica falou, mas a gente tem viagem para o dia 12. Aí ele falou, não, mas fica tranquilo que vai dar tempo. Aí eu falei, então tá bom. E outra coisa, pode ser também que ao invés de ar, dê sangue. É normal, fica tranquilo. Você pode tossir um pouquinho de sangue, vai ter um pouquinho de sangue nos dentes, mas é assim mesmo. Eu falei, o que era ruim pode piorar, né? Aí eu falei, tá bom. Eu gosto de contar as coisas de uma forma divertida, porque estava um frio miserável lá, né? Aí a essa altura eles mandaram botar aquele roupão de hospital, né? E aí eu botei o roupão de hospital e, muito frio, botei um casaco e botei uma touca de chinelo e de meia. Então imagina, eu de roupão de hospital, com touca na cabeça, chinelo e meia. Eu estava ridículo. Aí o enfermeiro chegou para me levar para fazer a tomografia. Aí ele falou, tá assim? Eu falei, tô com frio. Ele falou, não, tem que tirar tudo. Aí eu falei, a meia? Claro. O chinelo, a meia, a aliança, o óculos, a touca. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tirei tudo, aí você só vai com aquele troço. Aí eu falei, mas eu tô morrendo, congelando. Aí ele veio e me cobriu. Isso porque para sair do quarto, eu tinha que sair do quarto para o aparelho de tomografia de cadeira de rodas. E então, eu me vi agora sentado naquela cadeira de rodas, com aquela roupão e com uma coberta por cima, parecendo um velhinho tremendo, e sendo conduzido pelo meio do hospital. Se você já fez um passeio de cadeira de roda pelo hospital, você vai entender o que eu estou falando. O sentimento que vem na cabeça, o que passa na tua mente. E aí o hospital parece pequeno, mas é enorme. Para variar, eles me carregaram por corredores intermináveis, aí desci, eu estava no 6º andar, quarto 605, desci, fui lá para o subsolo, não sei, primeiro andar, não lembro, aí me levaram para um aparelho enorme de tomografia, aí chegou lá, não é aqui não, é no outro. Aí no outro, aí o rapaz da técnica falou, olha, eu trabalho aqui há 1 ano e meio e eu não sei chegar lá, porque é complicado, você pode me levar lá? Aí foram 2 me conduzindo até o outro centro cirúrgico, outro aparelho de tomografia. Então eu passeei
bastante pelo hospital, de cadeira de rodas, sentindo frio com aquele cobertor, e muitos sentimentos vêm no seu coração quando você está nesse movimento. É um sentimento de estar entregue, é um sentimento de você não ser dono da sua própria vida, é um sentimento de você não ter o controle de absolutamente nada, você nem está andando, você está sendo levado. Não tem como não lembrar de Pedro, né? Quando eu era mais novo, eu me vestia, eu ia para onde queria. Agora eu me conduzo, eu não sei nem para onde que eu vou. E aí você vai sendo conduzido, e isso causa um pouco também de, vamos dizer assim, impacto emocional na nossa vida. Mas nesse tempo todo, né, como a gente cantou aqui hoje, nunca me deixou. Aí cheguei lá nesse aparelho de tomografia, aí foram me levantar, na hora que você pode sentar ali, abaixaram, porque eu estava na cadeira, na hora que eu fui levantar, aí veio uma moça, uma técnica, tinha lá a moça cuidando da máquina, e veio uma outra, né, técnica de enfermagem, e me pegou. Quando ela me pegou, eu estou com aquele roupão, as costas ficam nuas, aquilo é um troço bem desconfortável. Eu tentei dar uma segurada, mas não deu muito, aí ela me segurou pelas costas. Irmãos, a mão daquela menina parecia uma pedra de gelo. E quando ela me tocou nas costas, eu falei, aí ela riu. E por que isso é importante? Porque quando acabou o procedimento, foi por causa disso, ela voltou lá para falar comigo. Aí ela riu, aí me deitou ali, né? E eu fiquei aguardando. Eu não sei quantos já fizeram tomografia, né? Mas a tomografia, geralmente, ela é rápida. Você espera um tempão para poder começar. Isso estava de jejum, né? Desde 9 da manhã. Isso já era 5 da tarde. Você espera um tempão para começar. Mas quando você entra, senta na máquina, igual um xerox. Acabou, está resolvido. Eu deitei naquela máquina, né? Mais tranquilo, já coberto, quentinho. Já esquentou as costas da mão da menina. E tô lá, aí, zup. Aí eu falei, Daqui a pouco vem um cara e fala, coloca o braço para trás. Aí eu coloquei o braço para trás, acima da cabeça, e aí a máquina entra. Eu tive que fechar o olho, porque eu não tenho problema de claustrofobia, mas dá uma agonia. Você está num lugar que está assim, perto, o teu braço para trás, você não pode mexer em nada. E daqui a pouco foram passando os minutos, aí daqui a pouco, eu acho que eu devo ter ficado naquele aparelho de tomografia pelo menos uns 30 minutos ou mais. E aí você vai somando o tempo que você passeou na cadeira de roda com o tempo que você está na tomografia, você vai ficando apavorado. Daqui a pouco, aí acabou. Aí estou com uma campanha lá, acenderam a luz, aí puxaram o negócio para frente, aí me bate aqui na perna o doutor Feliciano. Ele não se apresentou, ele bateu na minha perna, eu deitado assim, né, de olho fechado, aí ele falou, pastor. Aí eu falei, tem alguém aqui da igreja? Pastor? Aí eu falei, oi, sim. Como é que o senhor está? Eu falei, doutor Feliciano, é o senhor? Tudo bem? Aí ele falou, tudo bem, pastor. Como é que está a sua fé? Quando ele perguntou como é que está a minha fé, eu falei, minha fé está lá em cima. Está lá no alto. Desse jeito. Aí o doutor Feliciano... eu esqueci de falar, né, com o doutor Rogério, o anestesista, aquele que estava lá no quarto, falando sobre as questões das possíveis, né, efeitos colaterais da biópsia. Ele falou, como é que você conheceu o doutor Feliciano? Vocês lembram da situação? O doutor Rogério perguntou para mim, como é que você conheceu o doutor Feliciano? Não tenha dúvida. Doutor Rogério, eu sou pastor. Eu pedi a Deus uma direção. E Deus me deu a doutora Isabel. Doutora Isabel me indicou o doutor Feliciano. E eu estou aqui. Aí ele falou, pois eu não sei se você sabe, mas o doutor Feliciano, se não é o melhor do Brasil, é um dos 3 melhores radiologistas intervencionistas do Brasil. Do Rio de Janeiro, ele é o mais top. Aí eu falei, sério? Ele falou, pode ficar tranquilo que você está em boas mãos. Eu falei, disso eu sei. Só para vocês entenderem que eu fui para o hospital samaritano, eu fui para a mão dos melhores médicos. Tudo o melhor de todas as coisas
que eu poderia ter. Há quem diga que o Hospital Samaritano é um dos melhores do Rio de Janeiro. E o doutor Rogério dizendo que o doutor Feliciano é um dos melhores radiologistas e intervencionistas do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, um dos 3 melhores. Eu falei, uau! Então Deus separou algo muito especial para mim. O doutor Feliciano bateu, pastor. Aí eu falei, oi, doutor Feliciano. E aí o doutor Feliciano falou, como é que está a tua fé? Aí eu falei, estou bem, estou lá, estou firme, certo da vontade do Senhor. Ele falou, a sua fé está alta, né? Aí eu falei, tá, a minha fé está em alta. Ele falou, pois é, pastor, o seu nódulo sumiu. Sumiu! 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 O nódulo sumiu! E eu procurei, pastor! Mas ele sumiu! Aí eu falei, como assim, doutor? Aí o doutor Rogério, que estava do lado, ficou incomodado, pegou o papel, os meus exames e falou, é raro, é raríssimo, mas acontece. Aí o doutor Feliciano, acontece. Aí eu falei, não, isso é um milagre. Vocês estão vendo um milagre. Deus realizou um milagre na minha vida. Eu fui curado. Deus realizou um milagre na minha vida, doutores. E eles calaram a boca, baixaram a cabeça e se retiraram. Nisso, eu quero encurtar, porque o tempo está passando, mas aí veio a menina que trabalha lá na tomografia. Eles saíram, 3 médicos, e fiquei com a menina, que ela me tirou, e eu fiquei sentado na cadeira de roda esperando vir o maqueiro. Aí a menina falou, você é de alguma religião? Eu falei, eu sou um pastor. Tem uma igreja orando. Tem um povo de Deus clamando. E eu fui curado pelo Senhor. O meu tumor sumiu. E a menina falou, olha, e eles procuraram muito. Agora eu entendi, eles estavam lá debatendo, procurando, olhando e não acharam nada. Eu falei, pois é. Nisso quem vem para cá? Aquela menina que me pegou com a mão nas costas. E ela falou, o que está vendo aqui? Aí a outra menina falou, o paciente está esperando para ser levado. E aí, foi tudo bem? Aí eu falei para ela, está tudo maravilhoso, eu fui curado. Aí ela, curado? Eu falei, curado. Eu sou um pastor, tenho uma igreja orando, e Deus, Ele me curou. Aí ela olhou para mim e falou, eu sei o que é isso, pastor. Os meus pais também são pastores. Aí eu olhei para ela, sem palavras, e falei, e por que você está desviada, menina? Aí ela fez assim mesmo. Não sei, foi a vida. Mas estou toda arrepiada. Nisso vem um camarada para me pegar de maca, um cara todo tatuado no pescoço, no braço, mas todos muito gentis, muito educados. O cara entrou naquele ambiente e falou, o que está acontecendo aqui, gente? Que energia é essa? Estou todo arrepiado. Aí eu falei, é porque eu fui curado, o Senhor operou a cura na minha vida, e eu tinha um tumor e não tenho mais. Eu já falei para ela voltar para a igreja, que é o lugar de onde ela nunca tinha que sair. Aí falei com ele, aí preguei para ela, peguei para ele, preguei para o outro, e ele foi me conduzindo pelo mesmo corredor. E no meio do corredor, eu não podia perder a oportunidade, né, irmãos? E eu fui falando e falando alto. Foi muito bom que eu fui curado, foi muito bom que o Senhor me libertou deste tumor. E, detalhe, na hora que o rapaz me pegou para sair do aparelho de tomografia para me levar, antes de eu começar a gritar no corredor, quem voltou? O doutor Feliciano com 3 médicos, com mais os 2 médicos. Eles voltaram, a essa altura eu estava chorando, né? Testemunhando, pregando para a menina, aquele clima. Doutor Feliciano viu aquilo tudo, aí perguntou para a menina que trabalha na tomografia, o exame já saiu? Aí ela falou, não, doutor, sai daqui a 2 dias. Aí ele falou para mim, Ângelo, pega esse exame e leva para a doutora Isabel, ela precisa ver isso, igual eu vi. Amém, queridos? Aí foram embora. Aí eu vim gritando pelo meio do corredor,
Aí outras pessoas, aquelas da faxina, já começaram a ficar... Teve uma senhora mais gordinha que ela foi, sabe, com a vassoura seguindo a cadeira, só para me ouvir falar. Eu percebi, eu fui pregando para ela também, né? E fui falando, e fui pregando, fui falando, e fui pregando. A essa altura, quando eu entro no quarto, né, a Giovana tinha ido para lá, para poder me ver. Aí estava a Drica, estava a Giovana. Aí eu contei todo o acontecimento e foi algo impressionante. E só para terminar, né, saiu a minha alta, né, e na alta foi bem interessante. Tá aqui, ó, sumário de alta, adulto, pediatria, transferência hospitalar, hospital samaritano. Diagnóstico principal, nódulo pulmonar. Motivo da internação, nódulo pulmonar. Diagnóstico do médico. Paciente interna para a realização de biópsia pulmonar. Porém, tomografia computadorizada pré-procedimento com desaparecimento de lesão. Procedimento suspenso. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Aleluia! Ele é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que cura. Então eu não sei o que você acha disso tudo. Eu não sei quais são os desígnios de Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele faz a ferida e Ele sabe curar a ferida. O Deus que estava no controle é o Deus que ainda está no controle. O Deus que nós servimos é o Deus que ouve as nossas orações. Então eu quero agradecer demais a igreja por todas as orações que foram feitas. Quero agradecer a todos os que clamaram e colocaram, né, o seu clamor diante do Senhor. Para mim, não há dúvida de que foi a sua intercessão que moveu a mão de Deus e que moveu toda essa situação, né? Quero agradecer ao pastor Lúcio, né, que tem dado esse apoio, ficou lá na obra, levou a igreja a esse tempo de intercessão. Marise também, claro. Enfim, quero agradecer a Drica, né, que tem sido uma companheira e que tem abençoado a minha vida, não dando nenhum tipo de problema para que a obra de Deus ela possa acontecer através da minha vida. Eu sei que custa para a Drica isso. Foi muito prazeroso voltar daquela tomografia com esse diagnóstico, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. E estava feliz. É complicado dizer isso. Mas também estou feliz de viver. Talvez para mim o significado daquele texto bíblico de Paulo, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, tenha sido mais agora relevante. Mas uma coisa eu posso dizer para você: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Quando nós estamos diante da morte, nós somos, né, de fato, passa um raio-x na nossa vida. E a gente vê o que a gente é, o que de fato está dentro do nosso coração. Eu não sei se isso foi uma prova, se foi um teste, ou se foi apenas uma maneira da revelação de Deus querer mostrar-se à sua igreja. Mas uma coisa eu sei, eu estou sentindo um prazer tão grande de poder glorificar a Deus com esse testemunho. Que alegria, que prazer, que honra poder glorificar a Deus com essa declaração de que Ele é o Deus que fez e é o Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então eu queria que a gente preparasse a ceia. Vamos cear. E eu queria orar pela sua vida. Orar por você que tem um motivo de oração e que está fraco na fé, né? Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. O que tem que dar certo, vai dar. O que tem que dar errado, vai dar. E Deus está no controle
de todas as coisas. Eu não fico constrangido de dizer que eu fui curado, porque foi o Senhor quem me curou. E a palavra que eu recebi, ela se cumpriu. Que o Deus que tinha permitido que eu tivesse aquela enfermidade, seria o Deus que me curasse. Muita coisa aconteceu pelo caminho. A Damares, que é uma pessoa que, junto com o pastor Álvaro, me acompanharam muito tempo. Eu encontrei com ela no Betel, bati um papão, e ela depois me ligou e continuamos a conversa. E ela falou, como é que foi a situação? Eu falei, então, Damares, eu fui lá orar pelo pastor Carlos, e quando eu estava orando pelo pastor Carlos, no final aconteceu o que eu contei aqui para vocês. Aí ela virou-se para mim, olha, eu tenho uma palavra para te dizer. Eu falei, qual foi? Então, enquanto você orava pelo teu amigo, Deus mudou a tua sorte, como Jó. Então fique em paz, amigo, porque isso vai passar e depois você vai contar o testemunho para a glória do Senhor. Ela relaxou, eu relaxei. E então eu quero dizer para você que seja lá o que for que você está vivendo, se for para a glória de Deus, vale a pena. Amém?